Então, uma boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria estarmos aqui. Possamos então conversar sobre este tema realmente bastante importante, que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre a sua grande importância. Então, nós sabemos que por necessidades evolutivas, nós nos reunimos no lar, no trabalho, na religião, para desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, a bondade, a caridade. Então nós precisamos estar juntos, somos seres gregários. E, estando juntos, nós vamos aprendendo uns com os outros. O que eu não tenho, o outro tem, e o que o outro não tem, eu tenho. E assim nós vamos construindo cada vez mais a nossa perfeição, que a gente sabe que não é absoluta, mas que um dia chegaremos a uma perfeição relativa possível do ser humano. Só que, claro, até chegar lá é uma longa etapa, uma longa jornada. Então, no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos diz que o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois essa constitui o que é a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Isso é muito importante, porque se a base da sociedade é a família, se as famílias estão adoecidas, o que nós vemos com a sociedade? É um reflexo das famílias. Então, quando nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade desestruturada, com grandes situações, inclusive morais, onde nós precisamos focar a nossa atenção na família. Porque é nela que nós vamos aprender princípios, é nela que nós vamos realmente forjar o nosso caráter. No livro SOS Família, Joana de Ângeles nos diz que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, estamos juntos com o intuito de nos melhorarmos, para reparar situações do nosso passado. E normalmente necessitados e desajustados. Joana de Ângeles é muito clara. Nenhum de nós está isento de situações de conflitos dentro da família. Situações de divergências, situações mais difíceis. Todos nós estamos dentro de uma família em que ela tem tudo que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. As pessoas mais difíceis, a gente pode dizer que são os personal trainers da nossa vida, né? São eles que fazem, então, o contraponto para que a gente possa ver o que não está bem em nós. E essas pessoas, então, no final das contas, mesmo que num primeiro momento a gente ache que aquela dificuldade relacional ela está nos incomodando, mas no final nos ajuda. Por que nos ajuda? Porque nós nos tornamos pessoas melhores se aprendermos com aquela convivência. Se aprendermos. Nem sempre a gente está disposto a aprender, não é verdade? O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se encontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. No futuro, todos nós seremos grandes companheiros, conseguiremos ver todos com imenso amor. Ainda não, mas nós vamos chegar lá. Mas Jesus veio nos mostrar o caminho para a gente ter o que? Relacionamentos saudáveis. Porque como nós somos seres gregários, nós precisamos estar juntos. Mas quando estamos juntos, o que acontece? Acabam
acontecendo os atritos, as situações, as divergências. Mas Jesus disse que a gente pode ter relacionamentos saudáveis. Ele nos ensinou que nós deveríamos o quê? Amar, perdoar, não julgar, falar com o coração e a ter empatia. Nós sabemos tudo isso na teoria e na prática. Como está a nossa prática dentro dessas virtudes que precisamos exercitar diariamente? Então hoje a gente vai falar basicamente sobre a empatia. Embora a gente saiba da importância do perdão, a gente saiba da importância do não julgamento, de falarmos com o coração, a empatia, ela então será a nossa tônica na noite de hoje. E na questão 886, a questão é sobre o que é a caridade como entendia Jesus. E Jesus, segundo essa colocação no Livro dos Espíritos, que nós deveríamos ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bem. Então, a gente sabe que conviver é possibilidade conferida a todos. Agora, a boa convivência é para quem deseja crescer e se educar. A boa convivência não é de graça. A boa convivência necessita de empenho nosso, de esforço da nossa parte. E se nós desejamos nos autoeducar, se nós desejamos crescer, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas o que é empatia? Empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em buscar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. É literalmente nós nos colocarmos na pele do outro. É a gente se colocar na posição do outro. Mas mais do que isso, é nós procurarmos entender o que realmente sente o outro. Porque para alguma pessoa, uma situação X, ela pode sentir tristeza, depressão. Para outra pessoa, aquela mesma situação, pode não dar a mesma repercussão. Então, não é somente nós nos colocarmos no lugar, sentindo o que nós sentimos, mas é nós nos colocarmos no lugar, imaginando e tentando perceber o que o outro está sentindo. Vejam que é mais profundo do que nós normalmente imaginamos. Ah, não, mas eu no lugar de tal pessoa, eu faria isso. No lugar de tal pessoa, eu acho que eu sentiria aquilo. Não é isso a empatia. A empatia é nós tentarmos nos colocar e imaginar o que o outro esteja sentindo pelo olhar do outro, pela perspectiva do outro, não pela nossa. E isso já se torna um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. A empatia é a habilidade de sentir junto com alguém. Ela exige que você ultrapasse a superfície e experimente as mesmas emoções que a outra pessoa. É fácil confundir empatia com simpatia, que é sentir pena de alguém em algum momento difícil e tomar uma atitude para ajudar. Isso é simpatia. Mas a empatia, ela vai além. Em vez de você sentir por alguém, você sente com alguém. Com. É você estar próximo da pessoa e procurar perceber e ver o que vai no coração deste indivíduo, desta criatura, desta pessoa, tentando realmente estar próximo dela. E aqui é importante nós lembrarmos que somente reconhecemos os sentimentos do outro
se nós conhecermos esse sentimento dentro de nós mesmos. Eu só reconheço o que existe no outro se eu já reconheço isso dentro de mim. Não é mais fácil para alguém que já passou por uma determinada situação? Vamos supor uma pessoa que ficou desempregada. Então ela passou por uma situação difícil. Talvez tenha passado fome. Se nós já passamos por isso, se torna mais fácil de nós compreendermos o que aquela pessoa está sentindo, ela não é? Ou alguém que um filho desencarnou. Esse indivíduo que já passou por essa experiência, ela vai conseguir compreender exatamente o que o outro está sentindo. Quem nunca passou pode tentar ter uma ideia do que realmente aquela pessoa está sentindo, mas quem já passou consegue compreender melhor. Então eu só entendo se alguém sentir medo se eu já senti, se eu reconheço esse medo dentro de mim e todos os outros sentimentos. Então quem tem qualquer tipo de medo, vamos supor de altura, ou medo de um bicho que, sei lá, esses dias alguém estava falando que tinha medo de uma galinha. Quem não tem medo de galinha, acha muito engraçado. Que interessante ter medo de galinha. Mas quem tem esse mesmo medo, compreende perfeitamente. Existem medos comuns. Tem medo de sapo, de perereca, de barata. É ou não é? Quem tem medo, entende. Quem não tem, como é que diz? Mas como que você sente isso? Por um bicho inofensivo, por um bicho que não faz nada, mas é o que o indivíduo sente em função do que? Da experiência que teve e que isso marcou profundamente o seu psiquismo. Então, a pessoa vê a barata como se fosse um animal extremamente feroz, né? Como se aquela barata fosse algo muito que pudesse gerar nela algum problema sério. Como se fosse um cachorro feroz, como se fosse alguma coisa. Tem muito medo. Então, para que eu possa reconhecer no outro, eu tenho que reconhecer em mim. Eu só reconheço no outro aquilo que eu percebo dentro de mim. E aí a gente vê a importância da questão 919, o conhece-te a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu percebo o que está se passando com o outro. Quanto menos eu percebo o que se passa dentro de mim, menos eu vou reconhecer o que está acontecendo com as pessoas que fazem parte da nossa vida. No caso, a nossa família, que é tão importante para todos nós. Vamos procurar aqui lembrar que todos nós temos uma percepção da realidade. Interpretamos o mundo conforme essa percepção. Então, naquele primeiro quadradinho ali, nós temos a realidade externa. Essa realidade ela é percebida pelas portas da percepção. Quais são as portas? A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, a intuição, os nossos sentidos. São essas as portas da percepção. Depois, através dos nossos filtros. Que filtros são esses? São as nossas crenças, são os nossos valores, são os nossos interesses. Esses são os filtros. Então, no momento em que eu percebo pelos meus sentidos, passam pelos filtros que são as minhas crenças, eu vou ter uma representação interna da realidade externa. Está dando para entender? E isso vai gerar o quê? Um estado emocional. Vai modificar a minha fisiologia. Se for algo bom, eu vou relaxar, vou me sentir feliz, vou me sentir em paz, vou me sentir tranquila. Se foi algo
negativo, ruim, interpretado por mim, eu vou ficar tensa, nervosa, com medo, ansiosa. E isso tudo vai gerar o quê? Comportamentos. Comportamentos. Como que eu vou me comportar perante as pessoas que convivem comigo? Deu para entender esse quadro? Na maioria dos nossos conflitos, eles estão ligados a uma comunicação inadequada. E segundo o Dr. Marshall Rosenberg, que trouxe a comunicação não violenta, ele diz que 90% do nosso sofrimento acontece por causa das nossas interpretações. Como nós interpretamos o que acontece? Muitas vezes não é o que acontece, é a minha interpretação daquilo que acontece. Vou dar um exemplo. Faz de conta que o vizinho, o meu vizinho, ele está ouvindo música alta, certo? Bom, dependendo do horário, a gente vai pensar, bom, esse vizinho, ele não está tendo a noção e o respeito, porque esse horário não era o horário de escutar música alta, tá? Ok, está perturbando. Mas eu posso interpretar que ele está ouvindo a música alta só para me irritar. Que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo só para me incomodar. Talvez ele nem saiba que eu existo. Talvez o problema dele seja isso. Ele nem sabe que eu existo. Nem sabe que eu estou ali e não está nem se preocupando comigo. Mas eu posso interpretar que ele está fazendo aquilo para me incomodar. Quantas vezes nós fazemos essas interpretações? Achamos que as pessoas agem, fulano faz isso só para me incomodar. Beltrano faz isso só para me irritar. É a nossa interpretação. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Qual é a realidade? Então, muitas vezes nós sofremos porque a gente fez uma interpretação equivocada do acontecimento. Vamos supor que alguém combinou um encontro, olha, nós vamos nos encontrar tal dia, tal horário, para preparar tal coisa, ok. Aí eu estou lá esperando a pessoa e eu vejo que a pessoa chegou ao horário e não chegou. Dependendo da minha interpretação, eu posso dizer, tal pessoa não me respeita. Não respeita o meu tempo, o meu horário. Só um pouquinho, eu sei o que aconteceu com essa pessoa para ela estar chegando atrasada. Nós acabamos interpretando antes de saber o que realmente aconteceu. Não sei se eu consegui ser clara. Sim, né? Então, as nossas interpretações, elas acabam gerando muitos conflitos, muito mais do que nós imaginamos. Por isso a importância de nós termos empatia. E devemos lembrar no capítulo 5, no item 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das causas atuais das aflições. É justamente isso. Muita coisa a gente não precisava passar. Por que passamos? Pelas nossas ações equivocadas de hoje. Não tem nada às vezes a ver com ontem, mas tem a ver com o nosso hoje. Com as nossas ações desse nosso presente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as células que imitam, que são chamados neurônios espelhos. Isso aqui é bem importante, porque é o seguinte, tudo começou com uma atividade inesperada que foi detectada na área pré-motora do cérebro de macacos, tá? Alguns pesquisadores da Itália, liderados por Rizzolatti, eles trabalhavam no monitoramento das atividades cerebrais. Então, no momento em que os macacos estavam fazendo uma atividade, levantando a mão para pegar a banana, eles viam qual é a área do cérebro do macaco que ficava ativa. E num determinado momento, um dos pesquisadores, de forma inadvertida, o que ele fez? Ele
imitou o movimento do macaco. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que o macaco, observando o homem fazendo o movimento, a área que era ativada era exatamente a mesma de que quando o macaco estava realizando a ação. E a conclusão influenciou definitivamente, né, a neurociência, porque antes mesmo de agir, só em observar, o cérebro já esboça uma cópia dessa ação. Olha que interessante. Antes de agir, só em observar, o cérebro já esboça uma cópia da ação. E aí nós nos perguntamos, atitudes de desrespeito, de violência, aqueles que estão nos observando, principalmente dentro de casa, na nossa família, já esboçando, esses que estão nos observando, se tivermos uma ação negativa, o que vai acontecer? No próprio cérebro já vai esboçar uma ação. Percebam o quanto é importante nós agirmos de forma mais adequada. O quanto é importante nós olharmos para dentro de nós e percebermos como nós estamos nos tratando, agindo uns com os outros. Falamos que precisamos, alguém, né, fala para as crianças, para os jovens, vocês precisam ter respeito, vocês precisam ter disciplina e assim por diante. O que nós precisamos fazer para que realmente a nossa fala tenha consistência? Precisamos fazer o quê? Falar mais, falar forte? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer, realizar. Isso é fundamental, nós fazermos aquilo que nós sabemos que é importante. Porque se eu ficar só na teoria, é bem possível que a teoria não chegue e não toque aos corações. Eu vou pedir para vocês, vamos fazer um teste aqui, pode ser? Pode ser? Pode. Então eu vou pedir para vocês fazerem tudo aquilo que eu falar, certo? Ok? Muito bem. Vocês levantem então a mão direita. Okay. Agora coloquem a mão direita no ombro esquerdo. Mão direita no ombro direito. Ok. Mão direita na barriga. Mão direita no peito. Mão direita no queixo. Mão direita no nariz. Mão direita na nuca. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse nuca, mas botei na testa. Levanta a mão quem botou a mão na testa. A grande maioria. Por quê? Por quê? Porque o que nós vemos, nós copiamos. Nós só não vamos copiar se nós estivermos muito... Não, isso não é bom para mim, isso não me convém. Por isso a importância da família. Porque pai e mãe que dão um exemplo negativo, o filho, filha, vai copiar. Se não tiver a sua bagagem espiritual já bem sedimentada. É claro que a gente sabe que existem espíritos que são mais elevados que os pais. Como conta na Zero Hora, tem um médico que ele é cirurgião torácico e ele tem uma coluna. E esses tempos nós lemos aquilo que ele escreveu e nos chamou muito a atenção. Ele conta que ele normalmente fazia o quê?
Quando o paciente chegava até ele, como ele era cirurgião torácico, ele falava então com a pessoa: olha, o meu valor é X, mas se você não tiver condições de pagar, nós podemos renegociar, a gente vê, eu só não quero que você deixe de fazer o tratamento por falta de condições. E ele conta, então, que chegou um senhor até ele, que tinha que fazer uma cirurgia do pulmão, e ele disse: olha, o meu valor é X, está bem para o senhor? E ele disse: está bem, eu posso pagar esse valor. Passada uma semana, ele fez a cirurgia, na hora da alta, o paciente disse: doutor, eu tive uma despesa muito maior no hospital do que eu imaginava e eu não vou ter como lhe pagar. Eu vou poder lhe pagar 30% do valor combinado. E o doutor Camargo disse: não tem problema, você pode acertar os 30%. Eu falei que caso você não tivesse condições, a gente poderia negociar. E ele disse: eu já estou satisfeito com o resultado, que bom que o senhor está bem. E foi embora. Passaram-se alguns meses e um dia chegou um jovem, advogado, disse: doutor, eu sou fulano de tal, o senhor talvez não lembre de mim, eu sou filho do paciente tal. O senhor lembra que o senhor operou assim, assim? Eu disse: ah, sim, como está seu pai? Está muito bem. Eu vim pagar o restante da dívida do meu pai. Ele disse: não, mas não precisa. Ele disse que tinha ficado muito pesado e que não poderia pagar. Não há problema, ele não me deve nada. Ele disse: deve. Deve, doutor, porque o meu pai é um dos homens mais ricos da região noroeste do estado. Nós viemos com um avião particular. E eu não aguentava mais ver o meu pai dizer e contar para os amigos como ele fez para enganar o senhor. Eu estou aqui para pagar o que meu pai deve. E esse doutor, disse: como um filho que teve toda uma moral tão baixa, e que todo um exemplo tão ruim pode ter um filho com uma moral tão alta, tão correto, tão digno. Com certeza, esse médico não conhece e não sabe a respeito da reencarnação, mas nós sabemos que pode sim um espírito ser mais elevado do que os seus pais e que veio naquela família como forma de auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, nós devemos pensar como as nossas ações e que exemplos nós estamos dando àqueles que estão junto de nós. Aqui, eu vou só mostrar para vocês, vou passar aqui um filmezinho para ver o quanto nós realmente nos influenciamos. Talvez precise aumentar o volume, não sei, vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui se eu tirar. Não, não é aqui. Aqui, vamos ver. Mas existe uma forma de você contagiar as pessoas. Vou voltar, tá? Muito mal-humoradas. Ultimamente as pessoas andam muito mal-humoradas. Você não concorda comigo? Mas existe uma forma de você contagiar as pessoas. Rindo. Apenas rindo. Dar risada faz bem ao corpo.
e a alma. Rir libera endorfina e serotonina. Por isso ria e contagie as pessoas à sua volta. Rir é o melhor remédio. O que acontece são os neurônios espelho, né? Que estão agindo. A gente vê alguém rir e aquilo mexe conosco. Se a gente vê alguém bocejar, o que acontece? A gente acaba bocejando também. Dizem que o bocejo é contagioso, mas é pelo quê? Pelos neurônios espelho. Né? Então, quando observamos alguém rindo, chorando, com raiva, enfim, expressando alguma emoção, a tendência em também nos expressarmos de forma semelhante. Tá? Inclusive, as áreas do cérebro associadas a essas sensações são ativadas. Então, o choro, quando a gente chora assistindo algum filme, alguma coisa na televisão ou no cinema, está explicado, porque nós entramos... desculpe. Nós entramos na mesma percepção daquela pessoa ali, né? A gente se conectou com aquela emoção daquela pessoa, certo? Quando a gente olha, não sei se conseguem enxergar, tá meio pequenininho aqui. Vocês estão vendo que tem crianças, né? De pés descalço, enfim, né? E aquele ali, o que eles estão fazendo? Tirando uma selfie, com o quê? Com chinelo de dedo. Queridos, né? A gente fica pensando, o que está acontecendo ali? Eles estão bem faceiros, na realidade eles estão brincando de tirar selfie. Certo? Nós é que podemos ficar, ai, tadinhos, vamos dar um celular, vamos fazer... Só um pouquinho. Eles estão aqui, nessa cena aqui, eles estão brincando de fazer uma selfie. Então a gente tem que perceber o que aquelas pessoas ali estão sentindo, não a nossa sensação de que de pena a gente não fica com pena. Ficar com pena é simpatia. Ter empatia é nós estarmos com eles ali, por exemplo, sentar, conversar e perceber o que realmente eles estão sentindo. Por que é importante será nós desenvolvermos a empatia? Porque a empatia é o antídoto para o individualismo e o egoísmo. Por quê? Porque quando eu compreendo que o outro sente também, que o outro tem dores, que o outro tem tristezas, e eu consigo entender a tristeza do outro, eu não começo a pensar só em mim e me torno menos egoísta. É uma ferramenta poderosa que pode tanto criar mudança social, quanto dar maior profundidade e significado às nossas vidas. Se eu tenho empatia, eu consigo perceber melhor o outro e eu consigo ajudar melhor também os outros. Ela não apenas nos torna bons. A empatia nos faz muito bem. A comunicação empática é uma das chaves para o aperfeiçoamento das relações interpessoais. Então precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, a perceber como o outro pensa, como o outro sente, como ele vê aquela situação. Não é assim que a gente, muitas vezes a gente diz assim, para filhos, né? Quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender. Por quê? Porque eles ainda não são nem pais nem mães, eles só vão entender quando eles passarem pelo processo. É ou não é?
tem o poder de curar as relações enfermas, aprofunda as amizades e ajuda a criar outras. E aumenta o pensamento criativo por nos permitir ver problemas e perspectivas de outra maneira. Ver aquilo que a gente está achando tão complicado, tão difícil, se a gente vê de um outro jeito, de uma outra forma, talvez a gente consiga achar uma outra forma de realizar, quem sabe achar uma forma de ou solucionar, ou às vezes não solucionar, mas lidar com aquela situação de um outro jeito. Quando você exercita a empatia, o melhor que há em você dialoga com muito mais fluidez com o melhor que há no outro. É o nosso melhor falando com o outro, o melhor do outro. E aqui, para que a gente possa desenvolver a empatia, primeira coisa, dê atenção. Pare o que está fazendo e observe tudo com muita atenção. Quando alguém está falando com você, dê atenção. Dê atenção às pessoas. Perceba o que vai no íntimo delas. Tente perceber o que vai no íntimo delas. E principalmente com crianças, às vezes nós não damos a atenção que elas realmente merecem. Muitas vezes pais e mães dizem, depois, agora eu não posso. E a criança, porque não é escutada, muitas vezes começa a falar mais alto, e mais alto, e mais alto, para ser ouvida, para ser escutada. Esses dias eu vi uma tirinha que dizia, uma criança falando para a mãe, mãe, qual é a senha para falar com você? Ouça com o coração o que o outro tem a dizer. Ouvir com o coração. Em vez de nós interpretarmos, julgarmos e nós imaginarmos, vamos ouvir com o coração o que o outro está nos falando. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? O que você está sentindo? Isso em todas as situações da nossa vida. De preferência, não interrompa. Principalmente os homens que são mais objetivos, né? As mulheres vão contar uma coisa, elas contam tintim por tintim. Os homens são mais objetivos e têm a tendência a interromper. Mas não interrompa. Aquilo que a pessoa está contando, ela julga que é importante. Então vamos ouvir o que ela está falando sem interromper. Olhe nos olhos. Isso aqui, principalmente na família, a gente vê que estamos perdendo a conexão uns com os outros. Olhar permite a conexão entre as almas. Porque quando nós conversamos e estamos olhando nos olhos uns dos outros, nós estamos percebendo que não está sendo falado. Nós estamos percebendo que vai no íntimo do outro. Se eu pergunto como você está e nem olho para você, eu não vou, mesmo que você diga tudo bem, se eu não te olho, eu posso acreditar que está tudo bem. Agora, se eu olhar para você, a gente sabe que mãe tem muito disso, né? O filho entra, o que houve? Ele não precisa dizer nada. Mas se ela olhar com atenção, ela vai ver que alguma coisa aconteceu. Porque está olhando realmente, está se conectando com aquela alma e está percebendo que algo não está bem. Só que hoje a gente fica muito no celular. A internet aproxima quem está longe, mas infelizmente afasta quem está perto. Então, quando nós estivermos em família, vamos achar um tempo para deixar o celular de lado. Esses dias, na casa de uma pessoa, quando ela recebe visita, ela tem como se fosse uma cestinha. Ela diz assim, coloque os celulares aqui. Deixa todos os celulares dentro de uma cestinha. Agora nós vamos conversar. E esses tempos nós vimos passando por um barzinho, nós vimos que dizia assim, não temos Wi-Fi.
Conversem entre vocês. Achei muito interessante, muito criativo. Mas a gente tem que se dar conta que a tecnologia nós não estamos sabendo utilizar da forma adequada e estamos fazendo com que as relações se tornem empobrecidas. Reflita, pense com calma e cuidado sobre os ângulos percebidos da situação. Sempre refletir. E haja com empatia e adequação necessária ao momento. Sempre procurar ter empatia em relação ao que está acontecendo. Se fosse comigo, e como eu me sentiria, como que essa pessoa passando por isso, como que ela se sente? Porque se a gente fizer isso, a gente sabe, lá no início a gente falou que a empatia ela pode ser algo que vai revolucionar também a sociedade, por quê? Porque o indivíduo que tem empatia, ele não vai fazer bullying, ele não vai ter preconceito, ele vai conseguir se colocar no lugar do outro e as relações se tornarão mais saudáveis. E aqui, lembrando que Mahatma Gandhi disse o seguinte, só para nós lembrarmos que todos nós estamos interconectados. Acredito na essencial unidade do homem e, portanto, na unidade de tudo que vive. Por conseguinte, se um homem progredir espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. Se um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. Não podemos ser felizes se o nosso irmão está caído do nosso lado, passando por grandes dificuldades, por dor, por tristeza. Então, todos nós sabemos que podemos ter relacionamentos saudáveis. Lembremos de Jesus, esse amigo incondicional das nossas vidas. Porque se nós quisermos relacionamentos mais saudáveis, nós devemos fazer a nossa parte. Buscando desenvolver a empatia, procurar sentir o outro com mais profundidade, fazendo o nosso melhor. Assim, com toda certeza, nós seremos mais felizes e faremos mais aqueles que estão ao nosso lado também felizes. Obrigada pela atenção.